Bem-vindos ao canal Resenha Bet. Dicas, palpites, análises e melhores odds você encontra aqui. Mas antes, se você não for inscrito, aperte o botão se inscrever, dá essa força pro canal e ative as notificações. Atlético Paranaense e Cruzeiro, rodada 17, Brasileirão Série A. O Atlético ocupa a quinta posição do campeonato com 26 pontos. São 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Vem de uma vitória sobre o Vasco por 2-0 jogando fora. Já o Cruzeiro ocupa a 11ª posição com 22 pontos. 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E vem de derrota pro Goiás por 1-0. Atlético Paranaense jogando em casa, são 3 vitórias, 1 derrota, somente um empate. Cruzeiro fora de casa com 4 empates e 1 vitória. O favorito para esse jogo é o Atlético Paranaense, porém é um dos times brasileiros que jogam semana que vem Libertadores, então para esse jogo podem ser poupados alguns titulares. E o Cruzeiro jogando fora de casa faz um campeonato interessante. Atlético Paranaense favorito com uma odds de 2,5 na Bet365, mas poupando alguns titulares eu não descartaria o empate, pagando 3,40 na Betano. Mercado de gols, menos 3 gols e meio, pagando 1,24 na Betano. Fluminense e Santos, 17ª rodada. Fluminense ocupa a 7ª posição com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, e vem de uma derrota para o Curitiba por 2-0. Já o Santos é o 14º colocado com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, e vem de um bom empate contra o líder do campeonato, Botafogo. Fluminense jogando em casa, das últimas 5 partidas, foram 3 empates e 2 vitórias. Santos fora de casa com 4 derrotas e 1 empate. O favoritismo aqui então é todo para o Fluminense, pagando uma odds de 1,60 na Betano. Mercado de gols, mais de 1,5, pagando 1,40 na Bet365. O Inter ocupa a 10ª colocação do campeonato com 23 pontos, e o Cuiabá é o 12º. O Inter vem de um empate com o Red Bull Bragantino fora de casa. Já o Cuiabá vem de uma boa vitória sobre o São Paulo, jogando em sua casa. Inter jogando em casa, são 3 vitórias e 2 empates. Cuiabá jogando fora de casa, são 3 vitórias, 1 empate e somente 1 derrota. O favoritismo aqui é do Internacional, mas o Inter é outro time que joga Libertadores meio de semana, e faz um confronto duro contra o River Plate. Portanto, com certeza deve poupar seus titulares. E o Cuiabá fora de casa faz uma boa campanha. Favoritismo então aqui do Internacional, pagando 1,90 no 1xBet. Aqui eu não descartaria o empate, tá? Pagando 3,40 na Betano. Mercado de gols, menos 3 gols e meio, pagando 1,19 na Betano. Corinthians ocupa a 15ª posição com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Já o Vasco ocupa a 20ª e última posição do campeonato com apenas 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Corinthians jogando em casa são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Vasco fora de casa, das últimas 5 partidas foram 4 derrotas e apenas 1 empate. Favoritismo total do Corinthians, que em seus domínios faz prevalecer o mando de campo. Favorito Corinthians pagando uma boa odds de 1,90, mercado de gols, mais de 1 gol e meio, pagando 1,50 na Betano, e mais de 2 gols e meio, pagando uma odds de 2,55 na Betfair, uma boa odds. Fortaleza e Red Bull Bragantino, as duas equipes ocupando o meio da tabela, o chamado jogo dos 6 pontos. Red Bull 8º lugar com 25 pontos e o Fortaleza 9º lugar com 23. O Red Bull vem de um empate com o Internacional dentro de casa, já o Fortaleza vem de derrota para o Palmeiras. Fortaleza jogando em casa, são 3 vitórias, 1 empate, somente 1 derrota. Bragantino jogando fora de casa, 3 derrotas, 1 empate, somente 1 vitória. Favoritismo Fortaleza, que em casa faz bons jogos, pagando uma odds de 2,5 na Betano, uma boa odds, e mercado de gols, mais de 1 gol e meio, pagando 1,35 na Betano. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo terceiro colocado com 28 pontos nas últimas 5 partidas pelo Brasileiro, não sabe o que é derrota. Atlético Mineiro 13º colocado com 21 pontos e vem oscilando bastante nesse campeonato. O Atlético Mineiro em casa são 3 empates, 1 vitória, somente 1 derrota. Já o Flamengo jogando fora de casa, nas últimas 5 partidas não perdeu nenhuma, são 3 vitórias e 2 empates. Favorito para esse duelo é o Atlético Mineiro, mas são duas equipes que jogam Libertadores meio de semana e devem poupar alguns jogadores chaves. Sendo assim, o elenco do Flamengo é muito superior ao elenco do Atlético Mineiro. Então aqui o Flamengo pode surpreender. Vitória do visitante Flamengo pagando uma boa odds de 3,40 e mercado de gols, mais de 1 gol e meio, pagando 1,39 na Betano.
Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário bacana e até a próxima.